Eu sou George Ricardo e hoje a gente vai falar de uma coisa bem experimental, para usar o termo assim mais neutro possível. E se eu te dissesse que existe um filme de terror onde a história é contada inteiramente pela perspectiva de um fantasma? Isso mesmo, diferente de tudo que já vimos no gênero, hoje vamos falar sobre Presença, um thriller sobrenatural que promete te deixar tenso do início ao fim. Mas será que essa abordagem é mesmo inovadora e realmente funciona? Vamos analisar isso agora. Se você gosta de filme de terror, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade aqui do CG. Então vamos começar. Presença nos apresenta a história de Rebecca, vivida por Lucy Liu, e Chris, vivido por Chris Sullivan. Um casal que, após uma perda chocante, se muda para uma nova casa com seus filhos, Chloe e Tyler. O que deveria ser um recomeço acaba se tornando um pesadelo quando eventos estranhos começam a acontecer. O grande diferencial do filme é que ele é contado do ponto de vista do fantasma que assombra essa família, assim como no filme Na Natureza Violenta, onde acompanhamos um serial killer em primeira pessoa. Presença usa essa técnica para nos colocar na pele do espírito, criando uma experiência imersiva e perturbadora. Bom, gente, logo de cara eu devo dizer assim que me chamou a atenção real, principalmente pelo diretor ser o Steven Soderbergh, que é um diretor que, assim, sinceramente, ele não fez nada de muito foda. Ele fez Traffic, tem mais algumas coisas aí, mas não é nada que eu ache a direção dele brilhante, assim. Então eu fiquei curioso de saber por que esse cara, que é um cara mais conservador na sua direção, tentou fazer uma coisa assim tão disruptiva, né? Talvez por influência de Na Natureza Violenta, talvez, mas ainda assim fiquei curioso. E por ter um nome como a Lucy Liu no elenco, né, como a protagonista, a Lucy Liu, que apesar de estar meio sumida aí dos grandes filmes, ela ainda é um nome muito forte, ainda mais para um filme B, que é também um filme da A24, então é um filme experimental, literalmente. E algumas coisas assim que são importantes de você entender. Eu assisti pensando na Natureza Violenta, né, nesse filme do serial killer, onde a gente tem essa sensação de que a gente tá vendo o filme pelos olhos dele. Aqui eles não conseguem emular isso, e isso é um problema muito grande, porque a gente sempre vê o fantasma dentro do guarda-roupa. Por que o fantasma tá dentro do guarda-roupa? Eu não sei, sabe? Tipo, embaixo da cama, tipo, no cantinho da escada, e aí você vê ele se movimentando, mas parece alguém com uma câmera na mão, sabe? Tipo, não me dá essa sensação de que eu tô acompanhando uma criatura sobrenatural, e isso é um grande problema. E esse fantasma, esse ser sobrenatural, esse poltergeist, ele está muito obcecado pela Chloe, pela essa menina aqui, porque é a filha do casal, né? E por algum motivo, assim, que de cara nos é feito um suspense muito mal feito também, nada muito legal. Mas conforme a trama avança, e a gente então, no começo, né, a gente acha que esse fantasma tem relação com a casa nova que eles compraram, que era muito barata e tal. Tem uma questão de, essa casa é mal assombrada, mas conforme a trama avança, a gente descobre que esse fantasma não tá ali por acaso. Ele tem uma ligação direta com a família e com o passado dela. E conforme a narrativa se desenrola, nos é revelado um misterioso e macabro envolvimento com um serial killer. Isso mesmo, eles metem um serial killer. Eu vou contar daqui a pouco mais sobre isso. Então, falando ainda sobre essa perspectiva do fantasma, né? O filme usa ela não apenas para criar sustos, mas também para gerar uma conexão emocional com a entidade. Em muitos momentos nós nos pegamos tentando entender suas motivações, o que dá um peso diferente pra trama. Então, em vários momentos assim, você fica naquela dúvida de se essa entidade ela quer assustar essa família para eles saírem de lá, se ela quer matar eles, como a gente já viu em outros filmes do gênero, né? Aquele Entidade Paranormal, não lembro agora. Mas enfim, tem um filme que também é assim, né? De Handicam, a pessoa filmando os fantasmas e tal. Atividade Paranormal, desculpa, lembrei o nome agora. Atividade Paranormal. Mas a gente tem essa coisa e tal, e essa relação com a Chloe, que vai ficando mais intensa até que a Chloe resolve falar. E a gente tem, a partir daí então,
a informação de que a Chloe acredita que foi uma amiga dela que morreu, teria tido uma overdose, né? E ela acha que essa amiga dela tá ali assombrando eles, mas que ela não quer machucar eles, que ela apenas tá ali porque tem uma conexão com a Chloe. Essa é a primeira visão que a Chloe passa pra gente. Outro ponto interessante é a maneira como o filme foi filmado, digo, de locação mesmo, assim. Ele foi gravado em apenas 3 semanas, o que é impressionante considerando a sua qualidade, vai. Tipo, ele não é um filme com baixa qualidade. Ele não é aquele filme que quer parecer baixo orçamento, como Atividade Paranormal, né? Pega uma câmera e fica fingindo que é muito ruim a câmera Não, ele é bem filmado, tem um diretor experiente, então não esperaria menos. O uso de uma única casa como cenário principal aumenta a sensação de claustrofobia e também nos dá essa sensação de que o tempo não é tão importante e que o tempo passa diferente para essa entidade. E isso depois, numa sequência já mais pro final do filme, nos é dito também. Depois que uma médium vai lá na casa e tal, e nos é dito que o espírito não tem o tempo como a gente tem. Então pra eles, tipo, dias, horas e tal, não é da mesma maneira. Então a gente acompanha também meio fora de sequência os acontecimentos pra nos dar essa sensação que ele tem. Também, assim, até por ser pra tentar emular essa sensação de que a gente tá vendo pelos olhos do espírito o que tá acontecendo, nenhum close-up é utilizado. O que cria uma sensação estranha, assim, de como se a gente tivesse sempre espiando a família de longe, mas com câmera. Eu não me deu a sensação de que tem alguém vendo, porque a câmera treme e tal. Então eu acho que foi um erro do diretor mesmo, ou de quem tava, do câmera que tava filmando, não sei, de como ele filmou isso daí. Não conseguiu transparecer que era uma visão de um fantasma, sabe? Talvez alguma distorção na lente ajudasse, mas ele não faz. Ele opta por parecer que a gente tá com uma câmera lá, uma pessoa invisível com uma câmera filmando tudo. Outra coisa interessante, assim, pra vocês saberem, é que Presença foi exibido no Festival de Cinema de Sundance e recebeu elogios pela sua abordagem, até então tida como inovadora. Mas nem todo mundo conseguiu digerir isso como uma intensidade do filme, assim. Muitas pessoas abandonaram a sessão. Aí tem aquelas lendas, gente dizendo que é porque o filme era muito assustador. Mas eu tenho certeza que não foi isso. Saíram porque não gostaram mesmo, acharam que o filme era ruim. O filme chega, pra quem espera susto, espera medo, o filme é até chato, assim. Ele é bem parado, digamos. A entidade não é uma entidade ativa que comete crimes, assim. Mas de qualquer forma, teve sim relatos de pessoas que se sentiram incomodadas, principalmente por assistir o filme tarde da noite e tal, que é aquela coisa de, coisas acontecendo numa casa, e aí, identificação mesmo. Isso mostra que o filme tem sim um impacto, de certa maneira, em algumas pessoas, que pode ser mais ou menos forte, mas sempre emocional. Não é um terror convencional, cheio de jumpscare, tá? Isso, como eu já disse, você não vai assistir esse filme pra tomar vários sustos, mas é sim um terror mais psicológico, que mexe com a nossa percepção do que tá acontecendo. E como o fato da gente saber que tem uma entidade naquela casa tira a gente do foco de outros problemas e do terror real, que eu vou falar daqui a pouco. A gente tem então a descoberta dessa entidade, a teoria da Chloe de que é a amiga dela que é a entidade. A gente tem esse casal aqui meio que passando por uma crise no meio disso e quase chegando a se separar e tal. A personagem da Lucy Liu, ela é muito apegada ao menino, ao filho homem. E ela meio que rejeita a Chloe, a menina. Não sei porquê exatamente, mas ela tem essa relação. Já o pai tenta meio que fazer uma mediação ali, tipo, fazer parecer que os dois são iguais perante a eles, mas não é. Isso fica muito evidente em vários momentos do filme. Aí a gente tem a inserção da médium, que quando a médium chega na casa e tal, e começa a olhar, e ela conta sobre que essa pessoa passou por alguma coisa e ela tá perdida, e que ela não tá tentando ferir eles, mas sim avisar eles de alguma coisa. E inclusive ela diz que a entidade pediu pra ela tomar cuidado com a janela, e aponta pra uma janela lá do quarto da Chloe. E isso fica jogado até que a gente chega mais
pra frente a gente vai conhecer alguns outros personagens que já estão aí também no filme. E esse personagem aqui em específico, ele é muito importante. Por quê? Ele é amigo do irmão da Chloe e ele é namoradinho, assim, da Chloe, né? Ele tá, tipo, paquerando a Chloe lá e tal, e ele quer transar com ela, e ela, tipo, fica um pouco resistente. Toda vez que eles tentam fazer alguma coisa, o espírito acaba... É quando o espírito se manifesta mais fortemente, tenta, tipo, mexer as coisas do lugar, joga o guarda-roupa pra baixo, tentando impedir por algum motivo. E que é interpretado, assim, por mim, na primeira vista, que era uma questão de ciúmes mesmo. Esse espírito tá obcecado pela Chloe, então ele não quer que ela se envolva com ninguém. Mas aí que vem o grande plot twist. Preparem-se para o plot. Que é que... Por que esse espírito se incomodava tanto com esse garoto? E a gente entende isso quando os pais dela viajam. E aí ela fica sozinha com o irmão. Esse cara entra lá, vai visitar o amigo dele, né? Tipo tal. Droga o irmão dela. Sobe, eles começam a meio que começar a tentar transar ali. E ele droga ela, paralisa ela, pra ela não poder se mexer. E aí ele começa a contar que ele matou a amiga dela, da amiga da Chloe, que é a entidade. A entidade não consegue por algum motivo tocar nele, tipo, impedir, só consegue mexer as coisas e tal. E ela escuta tudo, mas não pode se mexer. Ele começa a tentar sufocar ela com um saco e diz que foi assim que ele matou a amiga dela. Ele é um serial killer, esse cara. E isso é o grande plot do filme, assim, que a gente só vê por essa visão macro, assim, da entidade. E a entidade então desce, consegue acordar o irmão dela, que vai pra cima dele e se joga pela janela, onde a médium avisou pra ela tomar cuidado. Então o irmão morre e mata o Ryan junto. E aí a gente tem depois um final meio estranho. A gente sabe que a Chloe agora tem alguma coisa de médium, né? Ela não consegue ver, mas ela consegue sentir essas entidades. E a mãe tá devastada com a morte do filho preferido dela. Ela olha no espelho e vê o filho dela ali como um espírito e tal. Então essa casa acaba se tornando um antro de entidades. E talvez o Ryan, o serial killer, também fique por ali, vai saber, né? Não é no dito, mas fica subentendido que talvez esses espíritos que morreram ali fiquem presos ali. Pois bem, gente, Presença é um filme que vai dividir opiniões. Você não vai conseguir assistir ele e falar, qualquer coisa, ou é muito bom, ou você vai gostar, falar que ele é disruptivo. Muito bom, eu acho exagerado, mas ou você vai falar que ele é disruptivo, ou você vai falar que ele é bem ruim, fraco, cansativo e lento. Ele vai dividir, entendeu? Você vai assistir com 3 pessoas, vai ter 3 opiniões diferentes. Eu acho que é esse tipo de filme. Mas não dá pra negar que é uma tentativa cinematográfica, cara, de fazer alguma coisa diferente, principalmente vindo de um diretor que, assim, é muito conservador, muito parado, muito mais do mesmo. A escolha de contar essa história pela perspectiva do fantasma, a atmosfera confusa para nos relatar como o tempo passa na visão de uma entidade que não tá mais viva, né? Como essa relação com o tempo para uma pessoa que não tá viva é diferente, uma coisa interessante, mas ainda acho que eles pecam tanto na questão de trabalhar o terror, que por mais que esteja sobrenatural, por mais que ele seja menos estético, ele ainda é muito pouco, tem muito pouco cena de como essa entidade se manifesta. A gente fica sempre vendo essa coisa da tremeção que nos deixa muito crente de que é uma câmera na mão, como se o fantasma estivesse segurando uma câmera e filmando tudo aquilo, e não faz sentido. Então, tudo isso ajuda a enfraquecer um pouco essa ideia de inovar. O elenco não é dos melhores. A Lucy Liu não tá fazendo um trabalho dos melhores. O Chris Sullivan não tá fazendo um trabalho dos melhores. Eu acho que a Chloe se destaca um pouco mais pelas caretas e bocas assim que ela acaba fazendo. Principalmente quando nesse último ato, onde ela vai ser assassinada e ela só pode mexer os olhos e ela atua muito com os olhos. Isso é bem legal. Mas de resto não tem atuações brilhantes. A assombração eu nem vou falar porque é invisível, né? É o câmera atuando, então não dá pra julgar isso. Mas eu acho que é baixa, assim, a atuação em geral. E como eu já falei aqui algumas vezes, né? Essa técnica de filmagem
ela mira filmes como Na Natureza Violenta, mas ela esbarra, assim, ela quase emula a Atividade Paranormal, A Bruxa de Blair. Parece sim um filme com câmera na mão e tipo, não era pra ser. A sensação que eles querem passar era outra e se não conseguiu atingir essa sensação, alguma coisa houve de errado. Portanto, a minha nota pra Presença é 2 cafezinhos de 5. Isso mesmo, sei que muita gente vai ficar, caralho, só 2 cafezinhos? 2, cara. Tem até um desfecho que eu achei interessante. Você introduzir um serial killer, porra, que da hora. Uma assombração que veio por conta de um serial killer que tá tentando atacar de novo e ela tá tentando impedir. Mas isso é muito mal explicado. Isso é explicado assim no... explicado não, né? Isso é jogado na nossa cara, assim, nos últimos 5 minutos de filme. Sendo que você vê esse moleque... Você vê que ele é um cara meio manipulador e tal, e que ele quer manipular ela pra transar com ela. Ai, eu só quero fazer o que você quiser, e vai lá e empena a mão. Você sabe que ele é meio estranho, mas não é construído nada sobre serial killer, sobre nem a amiga dela ter sido assassinada. Até então, ela teve uma overdose, usava drogas e teve uma overdose. Por que ninguém levantou isso, tipo, em nenhum momento, sabe? E aí talvez por conta das amarras, né? Enquanto a família saía pra pensar na vida, a gente só conseguia ver o que tá dentro da casa. Então, tipo assim, a gente perdia muito desse tempo de, o que tá acontecendo lá fora. Tem uma hora que eles colocam a médium num carro do outro lado da casa, só pra entidade olhar pra ela, pra gente lembrar que ela existe, porque ela não entra na casa depois da primeira vez. Então, assim, tem muita coisa assim jogada que eu acho que poderia ter sido melhor trabalhada. Talvez fazer o filme em 2 visões, né? Uma parte da Chloe, uma parte da entidade. Talvez a entidade possuía a Chloe por um certo tempo, pra gente ver um pouco da perspectiva do que a Chloe vivia fora da casa. E aí a gente conhecer mais do olhar do serial killer também. Era um modo de agir que não foi pensado e não foi adotado aqui. Tudo bem, mas é isso, gente. Pra mim é 2 cafezinhos, mas eu quero saber se você já assistiu ao filme. Comenta aqui o que você achou e se curtiu. Já diz pra gente o porquê. O porquê que esse filme te pegou e o porquê que ele é bom ou ruim pra você. É isso aí, gente. A gente volta num próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.